Oi galera, você sabia que depois da Amazônia, o local que tem maior biodiversidade do planeta são os corais? E que os corais são reuniões de animais do filo Quinidária? Pois é nessa aula que eu vou descrever fisiologia, anatomia e reprodução desses animais. Não perde, mas não esquece, inscreve, dá o like e impulsiona para que eu tenha mais gente aqui no canal e a gente coloque mais aulas para vocês. Vamos para cima! Fala galera! Bom, vamos dar sequência ao nosso curso de zoologia aqui no YouTube, E agora a aula vai ser sobre o filo dos quinidários ou selenterados. Mas olha, calma filho, tem que ter organização para estudar, tá bom? Quem não estudou ainda a primeira aulinha, que é de porífero, pausa essa aula aqui, calma que ela não vai fugir, corre lá em porífero, estuda direitinho, faz anotações e volta para cá. Fechou? Vamos começar então. Vamos lá. E fica tranquilo que ao longo da aula eu vou explicar por que o nome quinidários e por que selenterados, tá bom? Primeiro deixa eu apresentar para vocês quem são eles, gente. Eu acho que esse aqui é um dos maiores representantes. Esse animal se chama anêmona do mar. É um quinidário, tá? Esse é famoso também, Esse aqui é uma água-viva, tá bem? E essa imagem está mostrando a boca de uma anêmona no detalhe, que é bem aqui, Imagem linda, né, gente? Vamos lá então. Primeiro, característica geral deles. Tomem nota que precisa disso para reconhecer uma prova, tá? Então vamos lá. Característica geral. Os quinidários, assim como os poríferos, são animais aquáticos que vivem principalmente no mar, na água salgada. Até existem algumas espécies de água doce, mas são em menor quantidade, tá bom? Segundo ponto, filho. Eles apresentam simetria radial. Vamos lembrar o que é isso? Atenção para mim, filho. É assim, O plano de simetria é quando você pega o corpo do animal, corta e vê se tem lados iguais. Se você cortar um animal e ele não tiver lados iguais, ele é chamado de assimétrico. Isso acontece com algumas espécies de poríferos. Tudo bem? Se você cortar o corpo do animal e você vê que ele tem vários lados iguais, mais de dois, vários, Você diz que a simetria é radial. Você vê a simetria radial em alguns poríferos e nos quinidários que nós estamos estudando aqui. Fechado isso? Mas se você pegar um animal e cortar ele em dois planos iguais, aí a simetria é bilateral, que é o que acontece com nós, seres humanos, por exemplo. Fechou? Então vamos lá. A simetria, então, dos quinidários é radial. Fechado? Outro ponto importante, filho. Eles podem viver sozinhos, mas também podem ser encontrados formando colônias. E tem uma colônia de quinidário que é muito famosa, duas colônias que são muito conhecidas. A primeira são os corais. O dia que você vê o termo coral, são colônias, de quinidários que são fixos em rocha, tá bem? E uma coisa muito legal, filho, os corais servem de hábitat para diversas outras espécies. Tanto que para nós é o local que tem a maior biodiversidade do planeta depois da Amazônia, por exemplo. Deu para entender? Segundo exemplo, também tem uma colônia de quinidários que nós chamamos de caravela. A caravela que a gente olha, pensa que é um animal só, que nada. É uma colônia de vários quinidários. Tudo bem? Próximo ponto que é legal. Eles são animais diblásticos. Vamos entender o que é isso. Meninos, quando nós somos embriões, nós temos um grupo de tecidos, especiais do embrião, chamado folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Fechado? São eles que formam os tecidos, os órgãos e os sistemas do animal quando ele é adulto. Muito bem. Os folhetos embrionários surgem numa fase do embrião chamada gástrula. Anota isso, gástrula. Só que o porífero não tem a gástrula. Por isso que os poríferos não têm folhetos embrionários. Porífero era chamado de animal ablástico, sem folheto. Só vão surgir os folhetos embrionários aqui nos animais quinidários, os primeiros a terem alguns órgãos, alguns tecidos e alguns sistemas. Deu para secar? Outra coisa curiosa, filho. Existem 3 folhetos, O mais externo no embrião chama ectoderme. O do meio chama mesoderme. E o de dentro, endoderme.
Como eu falei que eles são diblásticos, eles só têm dois. Eles têm um folheto mais externo, chamado ectoderme, e tem o mais interno, chamado endoderme. Eles não têm a mesoderme. Fechado isso? Vamos lá. Próximo ponto. Eles são os primeiros a terem tecidos, primeiros a terem alguns órgãos e primeiros a terem alguns sistemas. E por que isso? Porque eles têm folhetos embrionários. Guarda isso para mim, tá? Outro ponto, filho. Eles são os primeiros a terem uma cavidade digestiva. O porífero não tinha cavidade digestiva. Eles faziam digestão dentro de uma célula, chamada coanócito. Esse quinidário vai ter uma cavidade digestiva, uma espécie de estômago, né? Onde acontece a digestão deles. E é daí que vem o primeiro nome. Olha só, filho. Essa cavidade digestiva dos quinidários pode se chamar celéntero, daí é o termo celenterado, ó. Ou pode chamar também de cavidade gastrovascular. Fecharam isso? Mais um ponto curioso. Eles são os primeiros neuromiários. Olha o termo, filho. Neuromiários quer dizer que eles apresentam o sistema nervoso. Muito bem, cuidado com uma coisa legal, filho. Esses animais eu falei que tem simetria radial, certo? Todo animal com simetria radial, que tem sistema nervoso, ele vai apresentar o sistema nervoso difuso. Que é isso, filho? Eles têm neurônios que estão espalhados por todo o corpo, tá bem? E por isso que se você estimular esse animal, ele consegue receber esse estímulo e responder ao estímulo, né? Mas eles não têm uma massa encefálica, eles não têm um cérebro, eles não têm uma região coordenadora do sistema nervoso. Então guardem para mim isso, ó. O quinidário tem simetria radial, então ele tem sistema nervoso, mas é difuso. Não tem cérebro, não tem centralização. Fechou? Ei, filho, mais um ponto curioso. É isso aqui, ó. Isso é muito interessante, atenção. É que nesse filo quinidário você pode ter duas formas de vida, duas formas anatômicas, que são assim, ó. Vai ter uma forma fixa, que é quando o quinidário fica preso a um substrato, que é esse aqui, ó. Aí se chama de pólipo, ó, pólipo. Fechou? E tem a forma móvel, que é quando ele tem movimento livre, né? É a chamada medusa, que é essa imagem bem aqui, ó. Tá bem? Então, isso aqui é uma forma pólipo e isso aqui é uma forma medusa. Pólipo fixo, medusa é móvel. Tá claro isso? Vem cá comigo, bora ver com um pouquinho mais de detalhe. Olha o que eu fiz. Trouxe um esqueminha para vocês, ó, de um pólipo, que é fixo, e o esqueminha de uma medusa, que é móvel. Me acompanha, tá? Vamos lá. O que eu explicar para um vale para o outro, filho. Quer ver? Vamos lá. Vamos dividir o corpinho deles? Primeiro, eles têm uma boca, que é essa abertura bem aqui, ó. Boca, no pólipo. Olha a boca da medusa. Foi? Eles têm tentáculos, tá? Que tá aqui os tentáculos do pólipo, ó. Que são essas imagens, ó. E olha os tentáculos da medusa aqui também. Fechou? E eles têm um corpinho. Agora vamos lá comigo. Dentro desse corpo, você tem uma cavidade bem aqui, ó. Essa cavidade aqui é a chamada celéntero ou cavidade gastrovascular. É nessa cavidade que eu vou ter digestões. Fechou? Olha a cavidade gastrovascular aqui também, filho. Tudo bem? Mas tem mais um detalhe. Tem uma semelhança agora entre os quinidários e os poríferos. É a divisão do corpo. Ó, se você pegar o corpinho deles, eles também têm duas camadas de células. Vamos lá. A camada mais externa de células deles, ó, é chamada epiderme. E a camada mais interna de células, essa amarelinha, ó, é a chamada gastroderme. Então, camada de fora, epiderme, camada de dentro, gastroderme. E entre as duas camadas tem um material gelatinoso chamado mesogleia. Fica entre a epiderme e a gastroderme. Mas eu quero ver isso com mais detalhe. Dá uma olhadinha para cá. Olha o que eu fiz. Eu peguei essas camadas e botei para cá, ó. Essa aqui, filho, é a epiderme, ó, camada externa. Essa aqui é a gastroderme, ó, camada interna. E aqui passa a mesogleia. Fechou? Beleza, tem algumas célulazinhas que eu acho importante você tomar nota, porque vai que aparece numa prova, né? Eu listei para vocês, vamos lá. Primeiro você tem células de mioepiteliais, que seriam essas aqui, ó. Esse mio quer dizer músculo, porque são células que realizam contração, ó, e também ajudam no revestimento. Para muitos autores, a célula mioepitelial é como se fosse um músculo primitivo.
Fechou, filho? Segunda, são as células intersticiais. Cuidado com essa. As células intersticiais são totipotentes, ou seja, elas conseguem originar outras células do animal. Por isso que elas participam da regeneração. Fechou, filho? A terceira são as sensoriais. Sensoriais são as células que servem para receber estímulos externos, né, e transferir para os neurônios. Tá aqui, ó. As células sensoriais recebem estímulos externos, né? Olha a outra. Células glandulares. Essas aqui são muito interessantes. Elas produzem um muco, tá? E esse muco que fica por fora do corpo do animal, sabe? Esse muco promove lubrificação para que a água possa passar pelo animal sem atritar nele, né? Lubrificação. E também ajuda na fixação no substrato. Esse animal, quando ele é pólipo, ele tem que se prender numa rocha ou prender numa pedra, né? E aí, para se prender, ele usa esse muco. Fechou, filho? E tem as células chamadas quinidócitos. Essa aqui é uma célula muito especial. Foi devido a esse nome quinidócito, que veio o nome do animal quinidário. Vem cá, deixa eu explicar para vocês. Eu trouxe uma imagem. Esse é o quinidócito. Quinidócito. Ele é uma célula que tem veneno dentro dele, tá? O nome do veneno não cai na prova, mas só para você saber, chama actinocongestina, um veneno que tem aqui dentro. E esse veneno tem função paralisante. E essa célula é encontrada em toda a epiderme dos quinidários, mas ela existe em maior quantidade nos tentáculos. Então vou te dar um exemplo. Imagina que o quinidário está paradinho lá, né, quietinho, e um peixe passou próximo dele. Sabe o que ele faz, filho? Ele lança o seu tentáculo no peixe. E quando ele toca no peixe, olha que interessante, essa célula tem um gatilho bem aqui, ó. Muito sensível, gente. Quando esse gatilho se movimenta, filho, ó, essa bolsa aqui interna, ela tem um flagelinho, o flagelo vem para fora, que é isso aqui, ó. E esse flagelinho que vem para fora acaba entrando na pele do animal e saindo, deixando veneno. E aí o animal fica paralisado quase instantaneamente, sabe? E aí já era, né? Quando o peixinho fica paralisado, imóvel, ele fica completamente vulnerável. Aí o quinidário pode capturar com o seu tentáculo, né? Colocar para dentro da boca e digerir a sua presa. Fantástico, né? Então, devido à presença dessas células, é que nós passamos a chamar eles de quinidários. Muito bem, gente. Agora vamos pensar um pouquinho em fisiologia, né? Funcionamento desse animal. Fica ligado, tem muita coisa que é legal. Primeiro, eles vão ter o sistema digestório. É a primeira vez que tem um sistema digestório mesmo, tá? Só que é bem simplesão. Eles têm uma boca e têm uma cavidade digestiva. Eles não têm ânus, por exemplo. Quando o animal não tem ânus, filho, você fala que o sistema digestório dele é incompleto, tá bom? Ele só tem a boquinha e a cavidade gastrovascular. O que vai acontecer agora? Mais uma coisa bem legal nessa digestão. É assim, ó. Bora imaginar que ele engoliu o peixe. Imagina que isso aqui é um peixinho, ó, que foi engolido, tá? O que vai acontecer? Esse animal realiza duas digestões. Primeiro, vão ser liberadas enzimas na cavidade digestiva. E aí o peixe vai sofrer a primeira digestão, tá? Beleza. Como essa digestão vai acontecer na cavidade digestiva e não na célula, a gente chama de digestão de extracelular. Fechado isso? Beleza. Só que aí pedaços do peixe vão entrar nas células do quinidário e vão ser digeridos dentro da célula. Aí o nome vai ser digestão intracelular. Você entendeu direitinho? Então começa a digestão na cavidade extracelular, termina a digestão na célula intracelular. Fechou? É diferente do porífero, tá, gente? Porque nos poríferos a digestão era exclusivamente intracelular. Outro ponto, vem cá comigo. A respiração não mudou, gente. O sistema respiratório e o circulatório, vou logo adiantar uma coisa para vocês. Respiratório e circulatório só vão surgir quando o animal tiver cavidade celômica, que não é o caso ainda, tá? Você vai me acompanhar e eu vou te mostrar quando isso vai acontecer. Como esses animais não têm sistema respiratório, eles respiram por difusão. O oxigênio passa da água, onde ele está mais concentrado, para as células do animal, onde ele está menos concentrado. Difusão. Fechou? A mesma coisa é a circulação de nutrientes. Os nutrientes vão se espalhando pelo corpo do animal por difusão, ou seja, por diferença de concentração. Tudo bem, filho? Vem cá que tem mais uma novidade. Eles não têm ainda sistema excretor.
Não tem, tá? Eles produzem urina, a urina deles é amônia igual ao do porífero, tá? E essa amônia também é expelida, também é eliminada por difusão no corpo desse animal. Então, guarda para mim, a respiração, a circulação de nutrientes e a excreção de amônia são feitas por difusão. Mais um ponto, vem cá. Além de ter o sistema digestório, eles são os primeiros a ter o sistema nervoso. Mas o que eu te falei? Bora repetir? Quem tem simetria radial só vai ter sistema nervoso difuso. Eles têm neurônios espalhados por todo o corpo, mas eles não têm um encéfalo, eles não têm um cérebro para coordenar o seu funcionamento. Muito bem, galera. Agora vamos falar sobre reprodução desse filo quinidária. Dá uma olhadinha para cá. Bom, eles podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Tu lembras que na assexuada é quando eu não tenho parceiro, não é isso? O indivíduo se reproduz sozinho, gerando descendentes que são geneticamente iguais. Fechou? Vamos lá. Primeira estratégia que eles usam é o brotamento. Olha só, tem aqui um quinidário, eu vou chamar de mãe, tá? E ele tem células chamadas intersticiais, que são totipotentes. E essas células podem se multiplicar e dar origem a um novo indivíduo. Tá aqui um brotinho, ó. E sabe o que é legal, filho? Esse brotinho pode continuar preso na mãe, e aí vão formar juntos uma colônia, olha a sacada, ou o brotinho pode soltar e levar a sua vida como animal independente. O máximo, né? Olha um outro caso agora. Também é assexuado, tá? Chama estrobilização. Isso aqui é muito curioso, gente. Estróbilo para nós quer dizer camada. Então, estrobilizar quer dizer aumentar o número de camadas. Então, bora ver isso. Imaginem que eu tenho aqui um pólipo, né? Um quinidário fixo. E aí, ele começa a fazer mitose nas células intersticiais e aumentar o número de camadas. Quer ver? Olha o meu desenho, filho. Tem aqui uma camadinha em cima, ó, e cresceu outra e outra e outra. Você tá vendo? É como, sabe o que isso que me lembra? Vários copinhos empilhados, tá? Eu tenho várias camadas aqui, ó. O que vai acontecer agora? As camadas mais externas, ó, aquela mais alta bem aqui, ela se solta e dá origem a uma medusa. Então, ó, um pólipo formou medusas de maneira assexuada. Tudo bem? Então, diga sempre assim, ó, no filo quinidário pode acontecer reproduções assexuadas. As duas mais comuns são brotamento e a estrobilização. Tá claro isso? Outra reprodução assexuada que eles podem fazer também, filho, é regeneração. Se você cortar um quinidário, por exemplo, em dois, eles podem regenerar e dar origem a dois animais novos. É possível isso por quê? Porque eles têm células totipotentes, que são as células intersticiais. Fechado isso? Muito bem, gente. Agora vamos ver a reprodução sexuada que esse grupo pode fazer, tá? Beleza. Bom, eu escolhi pólipos para representar, mas ó, gente, também tem reprodução sexuada entre as medusas, tá? A gente vai até comentar daqui a pouquinho. Então eu tenho aqui dois pólipos, né? Primeira coisa curiosa, filho, eles podem ser monóicos. Se você esqueceu, monóico é o hermafrodita, tá? É quando o animal produz o gameta masculino e feminino, tá bom? Ou eles podem ser dioicos. O dioico é quando são animais com sexo separado. É quando tem só macho e só fêmea. Nunca esquece, a nossa espécie, os seres humanos, são dioicos, sexo separado. Fechou? Então vamos lá. Pode rolar os dois aqui nos quinidários, tá? Segundo ponto, a fecundação deles pode ser dentro do corpo da fêmea, assim ó, o gameta masculino entra no corpo da fêmea, ou a fecundação pode ser externa. Nesse caso, quando é externa, filho, é quando o gameta masculino e feminino são liberados na água e a fecundação acontece na água. Fechou? E o terceiro, o desenvolvimento deles pode ser direto. Direto é quando o embrião cresce e vira um novo animal, sem larva, tá? Direto é quando não tem larva, tá? E indireto é quando eu tenho a formação de uma larva. Então, se o embriãozinho primeiro cresce, vira uma larva, e aquela larva procura um novo ambiente, se fixa e vira um animal adulto, aí eu tenho desenvolvimento indireto. Tá claro isso? Mas atenção para mim agora. Eu acho que a parte mais interessante da aula é esse esquema. Eu vou te mostrar agora um processo reprodutivo que é muito citado em prova, tá? Porque é muito curioso mesmo. Vamos lá. Ele é chamado metagênese. Que é isso, filho?
O termo metagênese quer dizer alternância de gerações. É assim, gente, ó. Isso é muito comum na botânica. É que para nós humanos, né, só existem gerações sexuadas. Então, eu e minha esposa vamos fazer sexo, vamos ter um filho. Esse filho vai ter uma esposa, vai fazer sexo, ter um outro filho. Só tem geração sexuada, né? Muito bem. Na metagênese, eu tenho alternância. Então, eu vou ter uma geração que faz sexo e tem um descendente. Esse descendente vai se reproduzir assexuadamente. Você vai ver isso comigo agora. Vamos lá. Dá uma olhadinha para cá. Vamos começar com essas duas medusas aqui, ó. Bora imaginar que essa aqui é a medusa que é macho, essa aqui é a medusa fêmea, tá? Então vamos lá. A macho produz espermatozoides e eles entram no corpo da fêmea para eu ter uma fecundação interna. Gente, se houve fecundação, se houve troca de gameta, então isso aqui foi sexo. Beleza. A medusa libera então uma larva, ó. Essa larva começa a nadar, né? E buscar um ambiente que seja legal para se desenvolver. Ela chega no ambiente, se fixa e cresce. E aí dá origem a um pólipo. Olha que interessante, pólipo. Beleza. Esse pólipo começa a fazer reprodução assexuada. Ele começa a fazer várias camadas, ó, que é a estrobilização. Olha que interessante, filho. E aí essa camadinha aqui, ó, se solta e dá origem de novo a medusas. O que eu vi nesse esquema? Eu vi a geração das medusas fazendo sexo, troca de gametas, e vi o pólipo fazendo reprodução assexuada, por estrobilização. Todo mundo entendeu? Isso aqui é só para demonstrar para vocês que pode acontecer metagênese, alternância de gerações. Mas calma, uma dicaça para vocês agora que acompanham o nosso canal aqui, tem que ver coisa diferente, né? Atenção, filho. A metagênese dos vegetais e dos quinidários não é igual. Sabe por quê? Porque nos vegetais eu tenho uma alternância entre a fase sexuada, que é N, haploide, e uma fase assexuada, que é diploide. Aqui nos quinidários, não. Tanto a medusa, que é sexuada, é diploide, como o pólipo, que é assexuado, também é diploide. Então não esqueça, na metagênese dos quinidários, o ciclo é diplobionte, porque a fase sexuada e assexuada são diploides. Guarda esse detalhe para ti. E aí, galera, estão acompanhando a playlist de zoologia? Estão fazendo um resuminho? Qualquer coisa, manda pra gente aqui no chat, alguma dúvida, tá? Que eu vou tratar diretamente com vocês, tá bem? Não esqueça de acompanhar a gente no Instagram, Renaque Almeida, que lá também vai ser postado alguns videozinhos curtos e muitas dicas pro teu vestibular. Beijo!